que está ao redor, tá? E aí entra em cena aquela outra substância que eu falei, que é a heparina. Por quê? A heparina é anticoagulante. Então, a heparina junto com a histamina faz com que passe mais sangue e esse sangue não coagule, para justamente ficar chegando um tanto de célula de defesa ali para começar o meu processo inflamatório. Então, a inflamação, no fim das contas, é uma coisa boa que combate o meu patógeno. O grande problema é que o nosso corpo, geralmente, ele não sabe dosar a inflamação, tá? Geralmente, a inflamação ela fica muito grande, né? No caso da alergia, faz um processo alérgico que você pode fechar os seus brônquios, de tanto que dilata o vaso sanguíneo, pode fechar os seus brônquios ali dentro do pulmão e você não conseguir respirar direito, você começa a inchar, né? Pode começar a inchar a pele nas partes onde tem a substância alergena, tá? E mesmo assim, você continua chamando célula de defesa. Por quê? Porque as suas células de defesa estão o tempo todo mandando essas substâncias, tá? Então, esse é um grande problema da alergia, por exemplo, e de infecções exageradas. Então, por isso que às vezes a gente toma corticoide, né? Que o corticoide ele reduz a ação inflamatória. Além disso, a temperatura da área aumenta para que as bactérias não possam sobreviver nem se reproduzir como fariam normalmente. A febre, por exemplo. Eu estou vendo que vocês sabem. A febre é isso daí, quando aumenta a temperatura do corpo, a febre é uma ação de defesa nossa, mas é outra coisa também que pode ser exagerada na inflamação e que a gente tem que ficar controlando. Meu básico, soldados, agora me acompanhem. Eu vou mostrar o que vocês vão encontrar lá fora. Esses são alguns de seus inimigos. Bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo. E a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema. Para isso, contamos com a nossa primeira linha de defesa. Eu apresento os fagócitos. Os fagócitos literalmente comem os invasores e ajudam a detectar a presença de inimigos no sistema. Essas partículas expõem os... Então, gente, uma coisa que aconteceu aqui, que vai acontecer logo depois que você encontra os antígenos, são os fagócitos comerem esses antígenos, tá? O que é isso? Fazer fagocitose. Quem que são esses fagócitos? A gente tem os neutrófilos e os macrófagos, tá? Eles vão comer esses antígenos e aí eles vão pegar partes desses antígenos que eles fagocitaram e expor na membrana deles, tá? A gente chama isso de apresentação de antígenos. Então, eles vão apresentar esses antígenos aí para as outras células de defesa. Alguém mandou uma coisa aqui. Professor, teria como você mandar o link desse vídeo? Eu vou deixar na aula lá, tá, Gabi? Beleza? Vou colocar no material da aula. Oi? A histamina, ela abre mais o capilar e a heparina faz o quê? Heparina é um anticoagulante. Por quê? Na hora que o sangue sair do capilar, esse sangue ele vai para o tecido. Só que no tecido ele pode ficar parado, tá? Então ele começaria ali um processo de coagulação na borda do vaso sanguíneo, na parede do vaso sanguíneo, ele poderia coagular também, né? Então por isso que tem que liberar a heparina também, tá? Para não coagular. Ok. Ver que Gabi mandou no chat. Tá, joia. Beleza. Vamos continuar. Então, os macrófagos e os neutrófilos fizeram fagocitose e estão aí na fase de os inimigos em sua antígenos. superfície, indicando o tipo de infecção que está invadindo. Cada tipo de invasor possui um código diferente. Assim, é possível reconhecê-lo e usar as armas mais adequadas para derrotá-lo. Tudo o que vimos até agora forma o nosso sistema de defesa mais primitivo. Mas à medida que vivemos mais e mais e enfrentamos novas doenças, o organismo adquire a capacidade de lembrar dos inimigos que enfrentou e combatê-los de forma específica, sem prejudicar o corpo. Essa defesa adquirida é representada pelos linfócitos. Eles não apenas reconhecem os invasores através da informação dada pelos fagócitos, mas também podem reconhecer, por conta própria, partículas prejudiciais. Tá. Aí o que aconteceu aí?
No nosso corpo, depois que acontece essa fagocitose, e não só depois, né, enquanto está rolando também essa fagocitose, tem umas células chamadas de linfócitos, né? Existe o linfócito T e o linfócito B. Esse linfócito T, ele acha esses antígenos, tá? E começa a fazer a apresentação desses antígenos também. Para quem? Para o linfócito B ver isso aí e produzir anticorpo, tá? O linfócito B, a gente vai ver melhor daqui a pouquinho, ele se subdivide em duas categorias. Uma que é para produção de anticorpo, e aí ele vira plasmócito, né, quando ele está produzindo anticorpo, e os outros linfócitos B, eles viram células de memória, tá? Por quê? Porque se rolar uma infecção de novo, a gente já sabe como que é o antígeno tal e qual anticorpo que a gente tem que produzir para um antígeno tal. Existem duas classes de linfócitos. Os linfócitos T, que estão encarregados de comandar o ataque. Quando eles percebem a presença de intrusos, eles ativam os linfócitos B para o ataque. Enquanto os fagócitos atacam todos os invasores, os linfócitos atacam invasores específicos. Eles têm a particularidade de atacar apenas um inimigo. Então, viram? O linfócito B, ele é específico. Por quê? Porque ele já sabe quem que é o antígeno. Então, ele vai lá para atacar aquele antígeno. Ele tem proteínas de membrana para se encaixarem no antígeno e fagocitar o antígeno. Os linfócitos B, ao serem ativados, dividem-se em duas classes de células. As que produzem anticorpos, substâncias que atacam as bactérias e as tornam mais apetitosas para os fagócitos. E as células de memória, que estão encarregadas de lembrar quem as ativou, para que, ao se encontrarem de novo com os mesmos invasores, possam atacar, até mesmo antes que o corpo adoeça. Então, o linfócito B, ele sabe como, produzindo anticorpo. Vou mostrar para vocês depois a figura. Gente, eu vou mostrar agora para vocês a figura de um anticorpo. Para a gente ter noção de como que é isso. Tá dando para ver meu anticorpo aqui? Ou vocês estão na página? Sim. Massa. Tá. Então, o anticorpo, ele vai ter uma parte que ela é específica para o antígeno, que é essa daqui que está coloridinha, né? Ou roxo ou vermelho. E vai ter uma parte que ela é específica para a minha célula de defesa. Então, o que vai acontecer? Tem anticorpo, igual o dos linfócitos B, que eles ficam grudados no linfócito, tá? E o linfócito vai lá e encaixa no antígeno. Mas tem anticorpo que ele deixa rodando na circulação sanguínea. Ele produz e secreta, libera na circulação sanguínea. E o anticorpo vai ficar lá rodando, né, até encontrar um antígeno e se ligar no antígeno. Na hora que ele liga no antígeno, vai acontecer igual aconteceu no desenho. É como se o antígeno ficasse apetitoso, né, para as células fagocitárias. As células vão lá e falam, se tem essa marcaçãozinha aqui, se tem essa partezinha aqui sobrando, é porque eu tenho que fagocitar esse antígeno, tá? Então, é basicamente como se você colocasse uma plaquinha de neon dentro do seu sangue e o antígeno gosta de plaquinha de neon. Ele quer usar uma plaquinha de neon, que é bonito, tá na moda. E aí ele vai usando a plaquinha de neon, só que a plaquinha de neon está escrito assim, me coma, beleza? Me destrua, tá? E aí ele tá com essa plaquinha sinalizando, e aí o que o macrófago vai fazer? Vai realizar o desejo dele, vai fagocitar esses antígenos. Deixa eu voltar aqui. Que saco esse aqui. Já vimos como as defesas trabalham contra as bactérias, mas existem alguns invasores que agem de outra forma. Os vírus. O vírus é diferente da bactéria em vários sentidos. Uma bactéria tem uma vida própria e pode se reproduzir sozinha. Mas um vírus precisa de um organismo para se aproveitar de suas células e se reproduzir. A primeira coisa que ele faz é introduzir o seu material genético na célula, que passa a trabalhar para ele. Assim,
as células produzem mais e mais vírus, até que finalmente é destruída. Mas e se o vírus entrar na célula, como podemos detectá-lo? Não se preocupe, soldado. Já pensamos nisso e temos várias formas de detectá-lo. Uma delas é o interferon, que acontece quando surgem certos sintomas anormais. Como o seu nome diz, é uma substância que interfere na ação dos vírus, impedindo que eles se reproduzam após entrarem nas células. A célula infectada alerta os linfócitos da presença de invasores, que irão reagir de forma mais agressiva. As defesas tomam uma decisão drástica: destruir as células infectadas para que o vírus não continue com a sua replicação. E aí, ó, do jeito que está no vídeo, ficou parecendo que infecção por vírus é muito diferente de infecção por bactéria no nosso sistema imune, mas não é tão diferente assim não, tá? A única diferença aí vai ser desse interferon. Na hora que o vírus entrou lá, e a célula conseguiu detectar, né, que tem um vírus, ela vai liberar essa proteínazinha chamada de interferon, né? E o interferon, ele age tipo o que eu tinha falado da citocina. O interferon, ele age falando ali que precisa de chegar mais célula de defesa, porque tem alguém atacando. Beleza, Gabi. Gabi tem que sair agora. Bom descanso para você, bom fim de semana e bons estudos, tá? Boas festas aí também. E valeu pela sua participação, Gabi. Bom, vamos continuar. Para isso, as células NK, chamadas Natural Killer em inglês, que significa exterminadoras naturais, localizam as células infectadas e as destroem. Mas existe um vírus extremamente inteligente que engana todos os sistemas de segurança, apesar de todas as defesas que possuímos. É o vírus HIV, o vírus causador da AIDS. Esse vírus entra no organismo e a primeira ação das defesas é a mesma contra todos os vírus. Mas o HIV tem uma estratégia brilhante e maliciosa. Infecta os linfócitos T, que comandam a ação imunológica. Pouco a pouco, os linfócitos T vão sendo destruídos. Os soldados perdem seus comandantes e o corpo não responde diante dos invasores. O pior é quando as nossas tropas NK e de linfócitos T citotóxicos destroem os linfócitos T, os ajudantes infectados. É aí que o corpo fica à mercê das doenças oportunistas. Sem defesas, qualquer infecção, qualquer ataque é uma ameaça para o organismo. E são essas doenças que o levam até a morte. Soldados, vocês já sabem o necessário para enfrentar os inimigos. Já conhecemos nossos companheiros, já sabemos quem iremos enfrentar. Agora só resta a eles descobrirem como somos bons. Então, o que vai pegar? Estava falando ali do HIV, e aí esse exemplo do HIV é muito massa para a gente ver o exemplo massa assim, né? No sentido de entender imunologia. Entender a função de uma célulazinha chamada linfócito TCD4. É uma célula, um tipo de célula, né, que é central para a nossa defesa. Por quê? Esse linfócito TCD4 é que informa outros linfócitos que está tendo uma infecção. Só que o HIV, para ele foi genial nisso, porque ele infecta justamente essa célula. Então, se ele infecta essa célula, não tem como o nosso corpo saber que ele está lá, tá? Não tem como o nosso corpo fazer uma resposta de defesa contra o HIV, né? O vírus da imunodeficiência adquirida. E aí, o que acontece? Com o tempo, essa pessoa ela vai desenvolver a AIDS, né? Lembrando, HIV não é AIDS, HIV é o vírus, a AIDS é a doença, né? E a pessoa ela pode ter HIV e não desenvolver a doença, né? Mas o grande problema da AIDS é justamente deixar o corpo exposto a outras doenças oportunistas, né? O HIV em si, ele não vai causar a morte, né? Mas outras doenças podem. E coisas simples, né? Por exemplo, pessoa que tem a AIDS,
ela é muito suscetível à pneumonia. São pessoas que têm doenças respiratórias muito facilmente, né? Se elas não cuidarem. Pode ter tuberculose, pode ter várias outras doenças que seriam simples para uma pessoa que não tem AIDS, mas para a pessoa que tem AIDS, ela fica muito suscetível, muito vulnerável e pode morrer por causa disso, tá? Deixa eu pensar, não vou explicar isso agora, não. Deixa eu explicar outra coisa primeiro. Bom, então, dentro do nosso corpo, na nossa resposta imunológica, a gente tem basicamente a galera que vai fazer a fagocitose, né? Que a gente tem o monócito que vira macrófago, os linfócitos T, NK, né? Que são aqueles natural killer. Deixa eu até mudar aqui para não confundir. Natural killer. E os neutrófilos também, sendo que o macrófago ele é mais no tecido e o neutrófilo é mais no sangue. Tem a galera que apresenta os antígenos, né, que são os macrófagos, tem células dendríticas, linfócito T também pode apresentar dendrito. Tem a galera que vai facilitar o processo de infecção para chamar mais células de defesa, né, que são os mastócitos, basófilos e os eosinófilos, que vão liberar histamina e heparina. Nossa, como é que é o nome, cara? Esqueci agora. Eu tinha falado com vocês no começo. Com C, daqui a pouco eu lembro. E tem a galera que vai produzir os anticorpos, que são os linfócitos B. Eu esqueci da galera que produz memória também. Que galera que produz memória vai ser o linfócito B de memória. Tá? Tá tranquilo até aqui, gente? Eu sei que é muita informação, mas deu para entender o básico? Deu sim, professor. Beleza. Desenho ajudou bastante. Esqueci. Deixa eu ver, cadê? O link tá aqui, ó. Então, Professor, eu também lembro daquele anime. Isso, boa, deixa eu colocar ele aqui. Tem um anime que chama Cells at Work. Quem tiver Netflix, ele tá no Netflix. Que ele é muito, muito, muito didático, assim. Ele fala da função de cada uma dessas células de defesa, né? Além dessas, fala das plaquetas também, que tem a ver com a coagulação sanguínea, bem bacana. Uma coisa que eu não vou abordar aqui é uma outra função do eosinófilo, que o eosinófilo ele ataca verme também, né? Ele é próprio para matar verme. Mas ele tem o jeito que ele faz isso é um pouco diferente das outras, né? Ele gosta de verme, ataca só o verme. Bom, como que a gente adquire imunidade? Tem um negócio que a gente fala que é a resposta imune primária e secundária. Por quê? Na resposta imune primária, a nossa produção de anticorpo, como é a primeira vez que a gente está vendo um antígeno, a resposta ela é muito lenta, tá? E a gente produz poucos anticorpos também. Inclusive, na resposta imune primária, a gente vai produzir muito mais um anticorpo que é chamado de IgM, né? Então, produção é lenta de anticorpos e produz mais IgM. Mas produz um pouco de IgG também. Da segunda vez que que esse antígeno entrar no nosso corpo de novo, a resposta ela é muito mais rápida e a gente produz muito mais anticorpo. Alguém me explica por que isso acontece? Por que tem essa diferença tão grande nesse gráfico? Que primeiro eu produzi lentamente, né? E produzi pouco, e depois, produzi muito rápido e muita coisa. É porque aí a gente já tem memória de como produzir? Exatamente. Desculpa. Então, tem minha célula de memória. Antígeno chegou lá, já ataco ele cabulosamente, tá? E aqui que está um grande problema com o HIV. O HIV ele tem uma taxa de mutação muito alta. Então, assim, o que a gente produz para ele geralmente não funciona
para as próximas unidades do vírus que vão se reproduzir dentro da gente, tá? A taxa de mutação é muito, muito alta. Então, é muito difícil. No HIV, o que vai acontecer? A gente vai produzir essa imunidade, a gente não dá muita conta, e aí a gente vai para o coquetel, né? O coquetel, ele vai trabalhar em cima das proteínas que estão ligadas com o ciclo do... Cadê o HIV? Do ciclo de reprodução do HIV. Então, como que é isso? HIV é um retrovírus, é um vírus de RNA que tem transcriptase reversa dentro dele, tá? Ele, além de ter o RNA dentro dele, ele carrega essa enzima também, transcriptase reversa. Ele entra dentro da nossa célula, do linfócito TCD4, libera o material genético dentro, né, da célula, dentro do citoplasma, e aí a transcriptase que estava lá dentro faz a transcrição reversa, transforma, né, o RNA dele em DNA. Esse DNA ele ganha uma fita dupla e, através de uma enzimazinha que nosso próprio corpo tem, que é a integrase, ele vai lá, integra o DNA junto com o nosso DNA. E aí ele fica lá, ele pode ficar lá silencioso um tempão, com o DNA dele reproduzindo junto com o DNA da nossa célula. Num dado momento, geralmente quando a defesa do organismo está baixa, por exemplo, alguma alteração de temperatura, estresse psicológico ou estresse físico, aí o vírus começa a reproduzir, né? E aí ele começa a fazer a transcrição normal agora do RNA viral, com bastante tradução das proteínas do vírus, tá? E aí começa a formar as proteínas do envelope viral, formar a proteína de capsídeo, né? Através dessa enzima aqui chamada de protease. Então, os remédios do coquetel, eles vão atuar em cima de protease, em cima da integrase, em cima da transcriptase reversa, tá? E também em cima em cima da entrada do vírus, para não deixar o vírus entrar. Só que, geralmente, a gente precisa tomar esses 5 tipos aí de remédios justamente por causa de todas essas mutações do vírus, para evitar ao máximo que o vírus dê certo no nosso corpo. O grande problema é que esses remédios eles são muito fortes, né? Então, a gente não pode ficar tomando eles o tempo inteiro. Então, a pessoa ela toma um tempo, descansa um tempo. Enquanto ela está tomando, vai acontecer o seguinte. A gente tem, geralmente, vou simplificar aqui, vou colocar aqui eixo Y, eixo X, aqui é o tempo e aqui é a quantidade de vírus. Quantidade de vírus, beleza. Geralmente a gente tem uma cepa do vírus que ela não é resistente aos remédios, mas ela reproduz muito bem. Então, no começo do tratamento, ela reproduz muito. Mas aí, quando tem a aplicação do remédio, ela abaixa bastante, reduz bastante a quantidade de vírus. Então, aplicação do remédio, eu vou pôr aqui como se fosse esse pontilhado aqui, lilás. Tá. Só que, ao mesmo tempo, geralmente tem uma cepa do vírus que ela é mais resistente, ela reproduz pouco. Mas quando a gente toma o remédio, essa que reproduz muito, ela tá morrendo, começa a morrer. E aí, essa daqui que não reproduz muito, mas é resistente ao remédio, ela vai ganhando espaço. Por quê? Porque ela não tem mais competição, tá? E aí ela começa a reproduzir. E aí ela vai ficar lá no alto. Então, a gente tem que parar de tomar o remédio, porque aí a vermelha volta a crescer e a que é resistente para de crescer. Por quê? Porque senão, se ficar só resistente no nosso corpo, vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais da não resistente, né? E aí a gente não vai dar conta de lidar com a resistente mais. Por quê? Porque o remédio não funciona com ela. Beleza? Deu para entender? Eu sim, professor. Tá. Nossa, Deus, chegou a entregar agora no final da aula. Deixa eu só... Já volto, tá, gente? Rapidão. Desculpa aí.
Voltei, desculpa aí, gente. Seguinte, então, esse é um grande problema. Vocês entenderam isso daí do vírus? Isso aí que você acabou de falar era sobre bactéria ou sobre vírus? Isso é do HIV, que eu estava falando dos remédios. Ah, tá. Não, é por causa que eu também tava pensando na bactéria, porque também tem aquele negócio do antibiótico, né? Que é parecido, Isso. aí por isso que eu Tá, pensei que você vamos. tá falando de bactéria. Sim, vamos falar um pouco da bactéria, então. O que acontece? Bactéria é bem parecido, tá, Vitória? É, Então, a gente vai tomar lá o antibiótico para a bactéria e a bactéria vai lá crescer, né? Ela estava crescendo, mas tomou o antibiótico e reduziu. Só que aí sempre tem, para a bactéria vai ser a mesma coisa, né? Tem as bactérias que são mutadas, que elas apresentam resistência, mas geralmente elas reproduzem pouco. Então, depois que eu tomei o antibiótico, elas vão explodir, né? Só que qual que é o problema? E aí, nesse caso, eu acho que é até mais grave, porque é uma questão que afeta muito mais a sociedade. Por quê? O uso de antibiótico ele é muito indiscriminado, né? O que é isso? A galera usa muito sem receita médica. Então, assim, você tá com uma gripe mais forte que não está passando, ou uma tosse mais forte que não está passando, você vai tomar um antibiótico, né? E você nem sabe se você pode tomar. Aí você mata, né? Qualquer bactéria que tem lá no seu corpo, você vai matando um tanto de bactéria. Só que aí você toma pelo tempo errado, né? Então, por exemplo, antibiótico, geralmente você toma uma semana, todos os dias da semana. Aí a pessoa toma 3 dias. Então, não dá tempo, 3 dias só, não dá tempo de você matar tudo quanto é bactéria que você tinha que matar. Então, as bactérias vão continuar ali. E aí é mais fácil de surgir uma bactéria que tenha resistência. E aí o contrário pode acontecer também. Você fica tomando antibiótico por 14 dias. E aí começa a surgir umas bactérias muito resistentes. Por quê? Você matou tudo quanto é bactéria, mas o que sobrou ali, que não ganharia competição com as bactérias normais, começa a ganhar competição, porque o antibiótico não faz nada contra ela, e ela vai reproduzindo. Só que essa daqui que é resistente, pode ser que ela também comece a ficar uma boa competidora contra as outras bactérias. E aí a gente tem um negócio que a gente chama de superbactéria, né? São bactérias que nenhum antibiótico dá conta delas, tá? E elas já existem, né? Tá rolando, por causa do mesmo problema de uso indiscriminado de remédio, tá rolando supervermes também, né? De tanto que a galera usa vermífugo aí sem prescrição médica, né? Tá surgindo várias cepas aí que são resistentes, beleza? Então toma bastante cuidado quando for utilizar esses antibióticos, vermífugo, antiviral, então, velho, nem brincaria com isso se fosse você, né? Vai no médico. Professor, Oi. então, só recapitulando, Uhum. como é que o antiviral atua mesmo? O antiviral, no caso da AIDS, do HIV, ele vai atuar em cima. Ele vai atuar em cima dessas proteínas aqui, ó, da transcriptase reversa. Como assim? Falar mais um pouquinho disso para a gente encerrar. A transcriptase reversa, ela faz a transcrição reversa. Então, ela vai montar DNA a partir do RNA. O que o remédio faz? Tem um remédio que ele vai colocar uns inibidores da transcriptase reversa, tá? Então, ele não deixa a transcriptase reversa atuar. Ele não deixa a transcriptase reversa ir montando a fitazinha de DNA. Tem remédio que atrapalha a entrada do vírus. Então, o que ele faz? Ele se liga aqui nas proteínas do vírus e não deixa ele encaixar na membrana da célula. Tem outros que atuam na integrase, que não deixam a integrase fazer a integração de DNA do vírus com a célula. Tem outros que atuam na protease, então não deixa a protease fazer tradução das proteínas virais, tá? A grande maioria dos remédios vão atuar em algum desses pontos, tá? Principalmente na entrada do vírus, para não deixar o vírus entrar. Deu para entender? Ou não? Não, deu sim.
Tá, beleza. E aquela relação lá que um diminui e o outro aumenta, você estava comparando quem? Sim. Tá, eu estava comparando, primeiro eu fiz com HIV, né? Que aí eu tenho um HIV que ele não é resistente ao remédio, que aí ele vai crescer muito, mas se você tomou o remédio ele vai diminuir. E o outro é uma cepa do HIV também, mas que é resistente ao remédio, que no começo ele perde competição contra o que é resistente, tá? Porque contra o que não é resistente, porque esse vermelhinho que não é resistente, ele reproduz muito mais do que o amarelinho, tá? Do que o HIV amarelinho. Só que o HIV amarelinho, ele é resistente às drogas. Então, ele cresce quando você toma o remédio. Beleza? Beleza. Deu para entender Consolidado. mesmo? Aham. Tá. E aí é a mesma coisa para bactéria, tá? Ok. Tranquilo. Para a gente acabar, vou falar rapidinho aqui. De forma de imunização, existem as formas passivas, que é quando a gente recebe os anticorpos, né? Então, por exemplo, pelo aleitamento materno, que a gente recebe um anticorpo chamado de IgA, que ele dura aí uns 6 meses. Ele é muito importante para o bebê, né? Porque como o bebê geralmente ele está no mesmo lugar do que a mãe, então a mãe já tem os anticorpos para os antígenos que ocorrem naquele lugar. Então vai proteger o bebê por 6 meses daqueles antígenos. Via placentária é muito importante também, que é um IgG que dura de 6 a 9 dias. É pouca coisa, mas é importante para aquela saída do bebê ali e chegada no mundo, né? E às vezes pode ser que ele ainda não esteja sendo amamentado. Outra forma passiva, essa é a natural. Passiva artificial é soro, né? O soro, o que acontece? A gente faz um processo de imunização em outra espécie, por exemplo, no cavalo, pega os anticorpos do cavalo e vai utilizar quando a gente precisa de uma coisa que precisa de anticorpo muito rápido, que não dá tempo da gente produzir anticorpo. Então, por exemplo, picada de cobra, que é muito venenosa. A gente tem o soro antiofídico, que vai lá, tem um anticorpo, e o anticorpo ajuda a gente a reconhecer a toxina e quebrar essa toxina. Então, o soro, geralmente, é nessas situações mais extremas, que ou a gente ainda não tem a vacina, ou então o antígeno ataca muito rápido. Imunização ativa é quando o próprio corpo produz anticorpos. Como que acontece isso? Existe a imunização natural, que é o processo que eu mostrei para vocês, e a imunização artificial, que é a mesma coisa, só que em vez de ter o antígeno mesmo, você vai ter ou uma parte do antígeno, ou o antígeno morto, ou o atenuado, né, aquele fraquinho, ou então algum fragmento do antígeno, igual algumas vacinas para o corona que estão saindo, que elas têm fragmento do RNA do vírus. Ou então, no caso da vacina antitetânica, ela tem a toxina atenuada, tá? Então, a partir disso, dá para a gente começar o processo de imunização ativa, em que a gente reconhece o antígeno e produz anticorpos contra ele. Para terminar, vou falar um pouco da diferença de endemia, epidemia, pandemia e surto. Endemia é quando a gente tem uma doença num dado local por um longo período, tá? Por exemplo, malária, dengue, né? São doenças que ocorrem sempre nos mesmos lugares e por um longo período. Epidemia é quando é uma doença que ocorre por um grande período também, mas em mais de um continente, tá? Então vai ser considerado como epidemia, igual a gente está tendo pandemia. Estava falando epidemia, mas é pandemia. Pandemia é quando é mais de um continente. Então, é o que está acontecendo com a AIDS, que acontece com o Covid, por exemplo. A epidemia, a diferença dela é que ela ocorre numa determinada região, né? Não é uma coisa muito abrangente, é só numa região.
Mas o número de casos é muito, muito alto, tá? Do que seria esperado normalmente. Então, por exemplo, a taxa de contaminação pela dengue não, né? Deixa eu pegar um outro. Sei lá, pela catapora, vamos falar que é de 1 para 1, né? Cada pessoa que pega passa para uma outra pessoa. Só que está diferente nesse local. Tá? Uma pessoa passa para 10, uma pessoa passa para 20, né? Então aí a gente tem uma epidemia. E o que é um surto? Surto é quando a gente está numa região específica que pode ou não já ter aquela doença, mas do nada você tem um aumento enorme de casos da doença, tá? É o que acontece muito com a dengue aqui no Brasil. Febre amarela, né? Aconteceu, Zika aconteceu isso, febre maculosa também, né? Pode acontecer essas coisas. Bom, é isso por hoje, gente. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Como é que tá? Tá tranquilo, deu para entender bastante coisa. Massa. Então, gente, vou passar para o e-mail de vocês esse material, né? Estudem bastante isso daí, que com certeza vai cair na prova alguma coisa disso, ainda mais que a gente está vivendo um ano de pandemia, né? Vai ser, eu acho, bem fácil de cair uma questão dessa, tá? Bons feriados para vocês, boas festas, se cuidem. Vocês estão cansados de saber que a taxa de contaminação do Brasil voltou a aumentar, tem muita gente morrendo, cada vez menos leito, então cuidem dos seus, tá? Vocês são jovens, a chance de dar merda para vocês é menor, mas pode dar também, né? Mas cuidem dos seus, né? Porque é um momento que a gente vê família, vê gente mais velha, então bastante cuidado aí, bastante máscara, tá? Beijo no coração de vocês, bons estudos. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Obrigadão. Pessoal, Tchau. muito obrigada. Boas festas para você também. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.